Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o seu dia, que você tenha um dia produtivo, lucrativo, edificante, em nome de Jesus, que você tenha um dia de paz, de alegria, tá? Amados, a palavra de hoje está aqui em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 18, que diz assim: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. É forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, o Senhor é com ele. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase, onde diz que Davi, ele sabe tocar. E eu pergunto para você, você sabe tocar? Você sabe tocar? Tá? Tocar, literalmente falando, diz respeito a algum instrumento, uma habilidade musical. E literalmente falando, Davi, ele sabia tocar muito bem a sua harpa. Agora, espiritualmente falando, que é o que Deus trata conosco hoje aqui nessa manhã, espiritualmente falando, saber tocar é saber adorar a Deus. Saber tocar é saber tocar o coração de Deus com a sua adoração. Aleluia! Glórias a Deus. E Davi é alguém que sabe tocar. Tá? Hoje em dia tem muita tristeza nesse mundo, hoje em dia tem muito negativismo, hoje em dia tem muito sofrimento nesse mundo e nós precisamos de pessoas que saibam tocar, tá? Ou seja, que saibam realmente, verdadeiramente adorar a Deus, porque essa é a nossa alegria. Isso tanto traz alegria para quem adora, como também alegra os que estão perto, os que estão ao redor. Sabia disso? Por que que isso traz alegria? Porque nós nascemos para isso, porque Deus nos fez para isso, porque esse é um dos maiores propósitos da nossa existência, adorar a Deus. Tá? Deus ele nos fez para sermos adoradores. Deus ele fez você para ser um adorador. Esse é o propósito, um dos maiores da nossa existência, que é adorar a Deus. Ou você acha que vamos passar a eternidade no céu deitados em uma rede? Tá? Por mais que isso seja um sonho de muita gente, não é isso que vai acontecer, tá bom? Eu acho que nem deve ter rede lá no céu para você deitar, entendeu? Mas eu não vou descansar? Irmão, você vai ter um novo corpo, uma nova natureza e o cansaço não vai existir. Aleluia. Então lá no céu, se tem uma coisa que você não vai querer fazer, é ficar deitado, parado, porque não existe cansaço no céu. Você está entendendo? Não existe cansaço, não existe dor. No céu, nós vamos adorar a Deus por toda eternidade. Então hoje o Espírito Santo manda perguntar: você sabe tocar? Você sabe tocar? Tragam-me alguém que saiba tocar. Aleluia! Nós precisamos disso, de verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E o próprio Davi ensinou, tá? Como que é ser um verdadeiro adorador. No Salmo 51, no verso 17, ele diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ali, Davi, ele mostra qual é a verdadeira adoração, quais são os dois elementos básicos para uma adoração sincera, pura e genuína. Ele está dizendo que tem que ter um espírito quebrantado. E esse espírito ali se fala do coração, um coração quebrantado e contrito. Quebrantado quer dizer humilhado. Contrito quer dizer arrependido. Vai no dicionário. Tá? Então, um coração, que Davi está dizendo é que o sacrifício para Deus, sacrifício significa adoração. Tá? Como é que a gente adora a Deus? Com sacrifício ou com oferta, que é a mesma coisa. No Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, ela chama a atitude de adoração de sacrifício, mas também chama de oferta. Em Gênesis 22, no verso 5, se não me falha a memória,
Abraão está indo entregar o seu filho para Deus, ele vai sacrificar o Isaque. E aí ele fala assim: eu e o moço vamos subir ao monte, e havendo adorado. Então ele entende, né? Desde essa época, desde Abraão, se entende que sacrifício é adoração. Sacrifício ou oferta é adoração. Então o que Davi está dizendo é: a adoração para Deus é um espírito quebrantado, um coração humilhado e arrependido não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Você quer aprender a tocar? Você quer render ao Senhor uma adoração que venha mover o coração de Deus? Uma adoração que abale os céus? Esses são os dois elementos chaves. O que Deus não despreza: um coração quebrantado e contrito. Quebrantado é humilhado. Esse é o primeiro segredo da adoração. Você se humilhar na presença de Deus. Você se humilhar, tá? Porque a todo aquele que se humilha, Deus exalta. Não é todo aquele que está humilhado, porque humilhado tem muita gente por aí que está sendo humilhada, não é verdade? Agora, você mesmo se humilhar, aí Deus te exalta. É isso que a Bíblia diz: aquele que se humilha, Deus exalta. Esse é o primeiro segredo da adoração. O segundo é o arrependimento. Você estar sempre arrependido das suas falhas, dos seus erros. Tá? E isso acontece com a confissão de pecados. Davi, em vários salmos, ele confessa seus pecados e ele fala a Deus: agora que eu confessei, Senhor, o meu pecado, por favor, purifica-me, faz-me alvo mais que a neve. Aleluia. Por que ele pede essas coisas? Para ele render uma adoração pura ao Senhor, uma adoração que vai subir como flecha no trono de Deus. Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele procura os verdadeiros adoradores, alguém que saiba tocar. Alguém que sabe tocar. Será que alguém sabe tocar? Estamos vivendo um tempo, uma geração onde as pessoas menosprezam a adoração, estão mais preocupadas com o entretenimento para atrair público e encher a igreja do que em adorar a Deus de verdade. Mas o Espírito Santo está perguntando: você sabe tocar? Você sabe tocar? Aleluia, você sabe. E onde é que estão esses músicos? Onde é que estão esses adoradores? O texto diz: um belemita, um filho de Jessé belemita que sabe tocar. Os adoradores estão em Belém. Belém, casa do pão. Pão, palavra de Deus. Aqueles que obedecem à palavra, aqueles que valorizam a palavra, aqueles que meditam na palavra, são os belemitas. É o lugar onde Deus vai encontrar verdadeiros adoradores. Então seja você, se não for ainda, um verdadeiro adorador. Aprenda a tocar. Toque o coração de Deus. Amém? Bom dia.